TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Rafaela Cordeiro e você assiste agora um resumo do que foi notícia nesta semana. Hoje é sábado, dia 10 de agosto, e você vai ver a seguir. Incêndio de grandes proporções atinge vegetação e por pouco não chega nas casas na rua Coronel Veiga, em Petrópolis. Incêndio destrói 6 quilômetros de vegetação no distrito da Posse, em Petrópolis. Onça parda e gato do mato são flagrados no Parque Estadual dos Três Picos. Ministério Público do Rio de Janeiro e INEA firmam TAC para aquisição de radares para atender a região serrana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Os dados divulgados do balanço da Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa, referente ao mês de julho deste ano, apontam um crescimento no número de atendimentos na unidade de Petrópolis. O número de atendimentos convertidos para internações se manteve próximo ao registrado no mês de junho. O número total de atendimentos da Sala de Trauma do Hospital Santa Teresa em Petrópolis no mês de julho apresentou aumento se comparado ao mês anterior. Durante o período, 140 pessoas foram atendidas no hospital. Já no mês de junho, 127 atendimentos foram realizados, o que representa um aumento de mais de 10%. De acordo com os dados divulgados no balanço, dos 140 pacientes atendidos, 60 foram internados na instituição de saúde. Ou seja, mais de 42% dos atendimentos foram convertidos em internações. No mês de junho, das 127 pessoas atendidas, 54 foram internadas, resultando em número próximo também aos 42%. Em julho, 10 atropelamentos foram registrados. Entre as vítimas, 7 homens e 3 mulheres. E na segunda-feira, já em agosto, mais um atropelamento foi registrado na Rua do Imperador. A vítima, uma idosa de 84 anos, foi atingida por um carro quando atravessava a rua fora da faixa de pedestres. Cara, teve uma vez que eu vi o cara quase voando da moto aqui. O carro veio aqui, bateu no cara, aí eu quase voou da moto. Estava indo buscar minha esposa e na hora que eu fui, os carros parou, né? Os dois carros parou, na hora que eu fui atravessar, a moto me pegou. Foi em cruzamento. Cruzamento assim, do ônibus está vindo de uma via e eu estou passando na via principal. E aí acaba que quase dá um encontrão, né? O número de atendimentos a vítimas de acidentes envolvendo motocicletas foi quase 3 vezes maior do que o registro de atendimento a vítimas de acidentes com carros. Foram 59 vítimas nas ocorrências com motocicletas e 24 envolvendo carros, que deram entrada na sala de traumas só em julho. Motoristas destacaram a importância da atenção e cautela para evitar acidentes no trânsito. Eu procuro sempre prestar atenção antes de fazer alguma ultrapassagem e respeitar aí as leis de trânsito aí na cidade. Dirigir com cautela, né? Respeitar as sinalizações de trânsito, essas coisas. Andar devagar, usar cinto e ter a distância de um carro para outro. E falando em acidentes de trânsito, uma idosa de 84 anos foi atropelada na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, na tarde da última quarta-feira. Confira. O acidente envolvendo uma idosa em um carro de passeio foi registrado na tarde desta segunda-feira, por volta das 4 horas da tarde, na Rua do Imperador, altura do número 9, próximo ao terminal rodoviário do centro. Logo após um acidente, um congestionamento foi registrado ao longo da Rua do Imperador e um desvio de fluxo foi montado no local. Quem estava na calçada no momento do acidente se assustou com o impacto do veículo. Eu estava arrumando biscoito aqui nesse exato momento, o táxi passando, a senhora atravessou, com sinal fechado, ela e uma outra mulher, e ela tomou a borrifada, né? A senhora de 84 anos foi atropelada por um táxi enquanto atravessava fora da faixa de pedestres nessa altura da Rua do Imperador, enquanto o sinal estava aberto para os veículos.
O veículo envolvido no acidente ficou bastante danificado, mas apesar disso, segundo informações dos policiais que deram suporte na ocorrência, a vítima sofreu ferimentos leves, mas foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região para a realização de exames complementares. Logo após as diligências, o trânsito foi liberado e o fluxo de veículos foi normalizado na região. O 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis divulgou o balanço de julho de 2024. Os dados mostraram uma queda significativa nos roubos de rua e um período de 44 dias sem registro de roubos de veículos. Petrópolis está em 4º lugar do estado nas prisões por tráfico de drogas, além de também ser o 4º colocado nas apreensões de menores por práticas infracionais. Comparado ao mesmo período do ano passado, julho registrou uma queda de 50% nos roubos de rua. No total, o batalhão registrou 142 ocorrências em julho, apreendeu mais de R$12 mil, 13 motos e 2 carros usados em crimes, e ainda aplicou 330 autuações de trânsito, com 30 motos apreendidas por infrações administrativas. Apesar dos números positivos, alguns moradores ainda não se sentem seguros em toda a cidade. A sensação de segurança do centro para os bairros não é a mesma. Não sei como é que é nas outras partes do Petrópolis, mas no centro eu me sinto segura, sim. Fica muitos aqui pela avenida, mas em bairro fica bem, assim, como é que eu vou te falar? Você não encontra, né? Não tem uma segurança. Eu acho que não está piorando, mas eu acho que ainda tem muito pouca segurança. Diante, né, dos perigos que rondam aí à noite, eu acho que ainda tem muito pouca segurança. Ainda de acordo com o balanço, foram apreendidos 105 quilos de entorpecentes, incluindo 37 quilos de cocaína, 40 quilos de maconha e 25 quilos de crack. A polícia também retirou de circulação 5 armas de fogo e 3 simulacros, entre eles uma réplica de fuzil. Depois de uma série de relatos de golpes envolvendo os Correios, a estatal lançou uma nota dando dicas de segurança para que as pessoas não sejam prejudicadas pelos criminosos. A nossa equipe entrevistou uma advogada que apontou quais procedimentos legais a pessoa que foi lesada deve adotar após cair em um golpe. Os Correios divulgaram uma nota de alerta sobre um golpe que vem sendo realizado envolvendo o nome da empresa. O crime consiste na cobrança de uma suposta taxa alfandegária que na realidade não existe. Nas redes sociais, há diversos relatos de usuários que foram alvos do golpe. A estatal deu dicas para que as pessoas consigam evitar golpes como este. A primeira delas consiste em conferir o e-mail e o nome do remetente, tendo em vista que os Correios só enviam e-mails com o domínio @correios.com.br. Além disso, é importante que as pessoas não cliquem em links enviados tanto por e-mail quanto por SMS. Outro ponto destacado pelos Correios é a importância de sempre desconfiar de mensagens que solicitam informações confidenciais, especialmente se ameaçarem consequências negativas caso a pessoa não age imediatamente. Já no caso de recebimento de e-mails suspeitos, é recomendado que seja enviada uma notificação do ocorrido ao provedor do e-mail, caso o filtro automático não tenha identificado a mensagem como spam. Mas, se a pessoa já tiver caído em algum golpe, existem medidas legais que podem ser tomadas para tentar amenizar os prejuízos. Imediatamente você tem que ligar para o seu banco, você tem que fazer um registro de ocorrência e tentar, junto ao seu banco, junto ao seu gerente, buscar esse dinheiro de volta. Porque, infelizmente, o banco não é culpado. Não adianta você processar o banco, porque o banco não é culpado. Você é culpado de ter feito esse pagamento indevido. Então não adianta processar o banco, mas o banco pode te ajudar, te auxiliar sim. Os Correios afirmam ainda que a melhor forma de evitar golpes é baixando o aplicativo da empresa. Por meio dele, é possível rastrear as encomendas e pagar eventuais tributos. E ainda falando sobre os Correios, os trabalhadores declararam greve por tempo indeterminado desde as 10 horas da noite da última quarta-feira, após rejeitarem a proposta apresentada pela empresa no final do dia. Em nota divulgada pela Federação Interestadual do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, o movimento paredista informou que a proposta incluiu um reajuste salarial somente para 2025 e que não ofereceu uma proposta conclusiva e concreta em relação ao plano de saúde.
Nesta quinta-feira, os Correios informaram por nota que operaram normalmente em todo o Brasil, mesmo com a paralisação dos empregados da categoria. As agências permaneceram abertas e os serviços disponíveis. A empresa afirmou já ter adotado medidas como remanejamento de profissionais e a realização de horas extras para cobrir as ausências devido à paralisação anunciada pelo sindicato. A campanha apresentada pelos trabalhadores aos Correios no dia 24 de maio se tratava de questões econômicas, benefícios como plano de saúde e questões do serviço em geral. Uma das coisas reivindicadas pelos funcionários é o cálculo do salário com base do INPC, Índice Nacional de Produção e Compra, que não está sendo feito dessa maneira atualmente, assim como a reivindicação pelo Vale Alimentação e Refeição e o pagamento por parte dos empregados na coparticipação dos planos de saúde. Na proposta apresentada pela empresa, estava previsto um aumento de 6,05% nos salários a partir de janeiro de 2025, mais aumento de 4,11% nos benefícios a partir de agosto de 2024, além de um reajuste de 20% na função dos motoristas e motociclistas, assim como um acréscimo de R$ 50,93 nos vales alimentação e refeição dos meses de agosto a dezembro de 2024, entre outros benefícios. Questões sobre o plano de saúde ficaram pendentes na proposta apresentada pela empresa, que previa apenas uma redução de 30% para 15% para ser implementado somente após a realização de ajuste nas normas. A empresa não se manifestou sobre a mudança na base de cálculo da coparticipação a partir do salário base e não mais do salário bruto, como ocorre atualmente. E você vai ver depois do intervalo. Incêndio de grandes proporções atinge vegetação e por pouco não chega nas casas na Rua Coronel Veiga, em Petrópolis. Incêndio destrói 6 quilômetros de vegetação no distrito da Posse, em Petrópolis. Onça parda e gato do mato são flagrados no Parque Estadual dos Três Picos. Ministério Público do Rio de Janeiro e INEA firmam TAC para aquisição de radares para atender a região serrana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Um incêndio de grandes proporções destruiu cerca de 6 quilômetros de vegetação no distrito da Posse, em Petrópolis. Na última segunda-feira, bombeiros e brigadistas do Instituto Larissa Saruê atenderam a ocorrência, que durou mais de 10 horas. Um incêndio florestal foi registrado no distrito da Posse, no município de Petrópolis, na tarde da última segunda-feira. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e por brigadistas do Instituto Larissa Saruê. O fogo começou na vegetação da região da Jacuba Maior e se estendeu pela Serra do Taquaril em direção a Pedro do Rio durante a noite. Mais de 6 quilômetros de vegetação foram destruídas e o combate durou quase 10 horas. Aí, galera, CBMED combatendo aqui na Posse, Brejal, né? Incêndio gigante aqui, ó. Estão combatendo aqui, controlando o tráfego do trânsito aqui e está instalando. Estão caindo para dentro aqui agora, nesse momento. Ainda de acordo com Cláudio Omar, o fogo começou durante a tarde e, devido à grande quantidade de mato seco e vento na região, se alastrou rapidamente. O trabalho das equipes só terminou durante a madrugada. Já deve ser meia-noite, sei lá. Olha aí, o maior braseiro aqui no Taquaril. Olha para lá. A equipe nossa está aqui. De acordo com as estimativas do brigadista, o incêndio se estendeu por cerca de 6 quilômetros de vegetação, devastando a fauna e a flora local. Perdemos mais uma linha defensiva aqui, ó. Coisa triste, os bichos estão morrendo. Ai. Sem palavras. Olha isso. As aves morrendo. Olha, fogo de copa. Olha isso aqui. E também nessa semana, na quarta-feira, um incêndio de grandes proporções foi registrado na vegetação próximo à Rua Coronel Veiga, em Petrópolis. As chamas, por pouco, não atingiram algumas casas. Confira. Um incêndio de grandes proporções foi registrado nas proximidades da Rua Coronel Veiga, em Petrópolis, na tarde desta quarta-feira. A ocorrência foi atendida por brigadistas voluntários do Instituto São Francisco de Assis e pelas equipes do Corpo de Bombeiros. As chamas devastaram parte da vegetação local, causaram a morte de animais e se aproximaram de algumas residências. Isso aqui era tudo uma floresta, mas olha o que as pessoas fazem. A gente está combatendo aqui um fogo muito forte, ó. Fogo ali, Petrópolis sendo torrado, tá? Coisa horrível, muito triste. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro registrou mais de 7.800 ocorrências de fogo em vegetação só no primeiro semestre de 2024. Um aumento de 155% em comparação ao mesmo período do ano passado. Recentemente, algumas ocorrências em vegetação foram registradas em algumas localidades do município e também contaram com o apoio dos brigadistas voluntários para que as chamas fossem contidas, como o incêndio registrado no distrito da Posse na última segunda-feira. Uma onça parda de grande porte e um gato do mato foram flagrados no Parque Estadual dos Três Picos. O registro foi feito por meio de uma parceria entre o INEA e o projeto Aventura Animal. No último fim de semana, uma onça parda macho de grande porte e um gato do mato foram vistos no Parque Estadual dos Três Picos. A onça parda é o símbolo do parque. Esse animal é o topo da cadeia alimentar. Então, quando você encontra esse animal ou outros felinos,
você entende que ali a questão ecossistêmica está funcionando. Daí a importância da criação das unidades de conservação, do trabalho de educação ambiental que a gente faz, do monitoramento da fauna. Os animais foram registrados pelas lentes do projeto Aventura Animal. O programa, em parceria com o INEA, vem monitorando a área do parque desde 2019, com câmeras camufladas ativadas à distância. Ao longo de anos, esse projeto registrou animais ameaçados de extinção, animais praticamente muito específicos, né, da Mata Atlântica, principalmente aqui da nossa região, e também animais com tamanhos diferentes. O gato do mato está ameaçado de extinção e, para o coordenador, é sempre uma grata surpresa avistar esse animal. Entre 2023 e 2024, foram 26 registros de onça parda no parque, mas essa foi a de maior porte avistada da espécie na região. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente e a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade firmaram um termo de ajustamento de conduta que vai garantir 2 radares banda X para atender os municípios da região serrana. Os equipamentos estão sendo adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Conservação e Desenvolvimento Urbano e serão instalados entre os municípios de Petrópolis, Teresópolis e na região sul-fluminense. Os novos radares banda X, diferente dos atuais banda S, que estão instalados no Pico do Couto e no Rio de Janeiro, vão oferecer monitoramento mais preciso para as necessidades da região. Esse termo de cooperação técnica é que o Estado ele vai dar toda a capacidade técnica por um TAC que foi feito entre o Ministério Público e o Bradesco para aquisição de um radar meteorológico banda X aqui para Petrópolis, da região serrana, e o INEA vai estar comprando mais 2 radares de banda X. Para quem não sabe, a importância de ter esse radar meteorológico é que a região serrana, os municípios do entorno, vão ter uma previsão muito mais precisa da onde irá chover, da quantidade de chuva. A reunião aconteceu na sede do MPRJ em Petrópolis e ficou definido que um radar será instalado na Serra do Capim, que fica entre os municípios de Petrópolis e Teresópolis, e o outro será instalado na região sul-fluminense e também vai cobrir o monitoramento da região serrana. Participaram da reunião promotoras da 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis e as promotorias de Teresópolis e Nova Friburgo, da Procuradoria de Justiça do MPRJ, o presidente do INEA, Renato Jordão, e o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. E a promotora de Justiça, Gilda Zanuzzi, explicou que a necessidade da aquisição dos equipamentos com alcance mais preciso na cidade ficou evidente após as chuvas de 2022, quando os alertas de chuvas não foram feitos a tempo para que a população se preparasse. A gente sabe que as mudanças climáticas já são uma realidade. Então é importante, sim, que o Estado do Rio de Janeiro, que cada um dos municípios estejam preparados para a resiliência, que estejam preparados para a adaptação. E quando a gente consegue prever e ter uma capacidade de reação mais rápida, a gente consegue salvar vidas. Agora começam os estudos técnicos para a aquisição dos radares e equipamento de suporte. De acordo com a ATAC, a licitação deve ser realizada no primeiro semestre de 2025. O investimento é de cerca de 34 milhões de reais. E você vai ver a seguir. O comércio tem boas expectativas para o Dia dos Pais em Petrópolis. Rio de Janeiro registra recorde de abertura de empresas pelo 2º mês consecutivo. Setor industrial fluminense dobra número de contratações em junho. Brasileiros ainda não sacaram 8,5 bilhões de reais de valores a receber. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet.
Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II sobre Loja 1. O comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão. A sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O novo balanço do CAGED apontou que Petrópolis, Areal e Nova Friburgo apresentaram o maior saldo positivo de empregos da região serrana no mês de junho. Apesar do aumento, os petropolitanos apresentaram insatisfação com o mercado de trabalho na cidade. O novo balanço do Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, referente ao mês de junho, aponta que Nova Friburgo, Areal e Petrópolis possuem os maiores saldos positivos de empregos formais da região serrana do Rio de Janeiro. Em Nova Friburgo, 1.995 cidadãos foram admitidos e 1.724 desligados, alcançando um resultado positivo de 271 vagas. No município de Areal, 213 pessoas foram contratadas e 69 desligadas, resultando em um superávit de 144 vagas. A cidade de Petrópolis fechou o mês com 2.635 admissões e 2.253 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 382 vagas. Todos os setores apresentaram crescimento no município, com destaque para a construção, que teve 1,72% de aumento. Os petropolitanos deram opinião sobre a situação do emprego na cidade. Eu acho que existem algumas oportunidades, mas falta um pouco de qualificação. Emprego aqui eu acho que tem bastante, sim. Falta é trabalhador, né? Eu acho que está ruim. A gente vê pelo comércio, né? Muita loja fechada. Acho que está bem complicado aqui pra gente. Tá ruim, tá muito ruim. Eles não dão oportunidade e sempre quando dão tem que ter experiência, e quem não tem não consegue. Tá complicado, né, rapaz? Esse Petrópolis deu uma decaída muito grande e ela virou uma cidade dormitória. O que acontece? Só dá um movimento final de semana. Alguns municípios da região apresentam baixo rendimento no CAGED, com saldo negativo em pelo menos um dos setores, mas tendo ainda um saldo total positivo. Na contagem, Teresópolis negativou na área da indústria e teve um saldo positivo de 72 empregos formais. Três Rios registrou quedas nos setores de serviços e comércio e saldo positivo total de 48 indivíduos. Em São José do Vale do Rio Preto, as quedas foram nos setores de comércio e construção. No parâmetro geral, a cidade obteve saldo positivo de 45 contratações. O único município que registrou um saldo negativo geral foi Paraíba do Sul, com uma deficiência de 12 empregos formais. No período, 158 cidadãos foram admitidos e 170 desligados. Com a chegada do Dia dos Pais, que é celebrado amanhã,
Os petropolitanos já sabem o quanto vão gastar com os presentes. E a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a CDL, destaca um cenário positivo para as vendas e traz um alerta quanto à oferta excessiva de crédito, que pode gerar um ciclo de inadimplência. Para a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Petrópolis, o Dia dos Pais deve registrar um aumento de até 4% nas vendas em relação ao ano passado. Focando na data, o comércio varejista deve colocar energia nas estratégias digitais e personalização para atrair e fidelizar os clientes. O aumento das vendas por meios digitais, impulsionado pela pandemia, deve continuar crescendo, enquanto a sustentabilidade e transparência nas práticas empresariais ganham cada vez mais relevância para os consumidores. Nas ruas, os petropolitanos já sabem quem vai receber o presente neste domingo. Sim, meu pai, meus tios. Sim, meu pai. Sim, para minha mãe, que é meu pai e minha mãe, no caso, né? Com certeza, pro meu pai. Pretendo, pro meu pai e pro meu tio. Para os petropolitanos, os valores dos presentes para os pais podem variar. Quando tiver no orçamento, né? Por volta de uns R$300, R$100 para cada um. Um valor de R$100 tá bom, mas como tá tudo caro, eu acho que vai passar um pouquinho, não? Aí ele me pediu uma coisa cara. Em torno de 150 a R$200. Depende, né, do que ele quiser, assim, eu vou perguntar para ele, eu acho mais fácil. E para os comerciantes, o cenário é positivo para as vendas em Petrópolis. As expectativas são as melhores possíveis, tá? A gente está na semana aí que antecede o Dia dos Pais, estamos preparados para receber a clientela, temos todo tipo de calçado para pai, desde meia até aquela bota de couro, chinelo, cintos, tênis, então a expectativa é muito boa. A expectativa é boa, principalmente na linha de caixa amplificada, notebooks e telefones celular. A expectativa está a mil, o Dia dos Pais vai bombar, a gente está com a loja completa para você realizar o sonho do seu pai, suporte de celular, iPhone, capinha, película, tudo que você precisa para o seu pai ficar feliz no Dia dos Pais. Apesar das boas perspectivas, a CDL Petrópolis alerta para a necessidade de prudência no consumo. A oferta excessiva de crédito pode gerar um ciclo de inadimplência. Por isso, é necessário ter consciência no momento das compras para que o consumidor possa adquirir o que precisa e deseja sem entrar em um ciclo interminável de inadimplência. O ciclo de inadimplência é prejudicial para o consumidor, para o núcleo familiar e também para o comércio. Apesar das vendas serem inicialmente benéficas para os comerciantes, se o crédito não for quitado, esse cliente deixa de ser um consumidor, afetando os negócios a longo prazo. Pela quarta vez no ano e pelo segundo mês consecutivo, o Estado do Rio de Janeiro bateu o recorde de abertura de empresas. A Junta Comercial do Estado do Rio registrou 7.315 novos negócios em julho deste ano, que é a melhor marca da história de todos os meses de julho, nos 215 anos da autarquia. No total, o Estado do Rio já contabiliza 44.158 novas empresas em 2024, melhor resultado de todos os tempos nos primeiros 7 meses do ano. O número de novos negócios registrados em julho também foi o maior do ano. Os outros recordes de 2024 foram batidos em junho, abril e janeiro. O número de julho representa um aumento de 5% em relação ao antigo recorde do mês, que foi alcançado em 2022, com 6.970 novos negócios computados e de 9,6% em relação à marca do ano passado, de 6.671 empresas abertas. Dos 7.315 novos negócios registrados em julho, 6.810 se referem a constituições. Também estão computadas 386 aberturas de filiais e 119 inscrições de transferências. As principais atividades das novas empresas são serviços de escritório, consultórios médicos, comércio de vestuários e acessórios e restaurantes. Já entre os municípios que mais abriram empresas em 2024 estão Rio de Janeiro, com 22.522 empresas, Niterói, com 2.997, Duque de Caxias, com 1.651, São Gonçalo, com 1.428 e Campos, com 1.057 novas empresas. E o setor industrial fluminense, abrangendo as indústrias de transformação, construção, extrativa e serviços industriais de utilidade pública, dobrou o número de contratações em junho. O número de vagas é 50% maior do que o do mesmo mês do ano passado.
Foram criadas 4.462 vagas de emprego com carteira assinada no estado do Rio de Janeiro no mês de junho, no setor de indústria. No mesmo mês do ano anterior, esse número foi 50% menor, com a geração de 2.235 postos formais de trabalho, de acordo com uma análise da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, com base em dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. De acordo com a análise da Firjan, o segmento da construção foi o que mais se destacou na geração de empregos, seguido pelo de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos e pelo de fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis. De acordo com o IBGE, a produção industrial do estado cresceu 5% em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado. Este foi o quinto resultado positivo do setor no ano. Em janeiro, a produção industrial fluminense cresceu 6,3%. Em fevereiro, 8,6%. Em março, 3,1% e em abril, 4,4%. O resultado em maio ficou ainda bem acima da média nacional, que recuou 1%. No geral, considerando todos os grandes setores econômicos, o mercado de trabalho fluminense criou 17.220 novas vagas formais em junho, acelerando as contratações em relação a maio e abril. Na análise feita pela Firjan, o resultado geral do estado do Rio foi 31% superior ao observado em junho do ano passado. Os brasileiros ainda não sacaram 8 bilhões e meio de reais em recursos esquecidos no sistema financeiro até o fim do mês de junho, de acordo com dados divulgados na última quarta-feira pelo Banco Central. Até agora, o sistema de valores a receber já devolveu 7 bilhões e 400 milhões de reais, de um total de 15 bilhões e 900 milhões de reais postos à disposição pelas instituições financeiras. O Sistema de Valores a Receber é um serviço do Banco Central no qual o cidadão pode consultar se ele próprio, sua empresa ou pessoa falecida tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição e, caso tenha, saber como solicitar o valor. Para ter acesso a recursos de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. As estatísticas do sistema são divulgadas com 2 meses de defasagem. Em relação ao número de beneficiários, até o fim de junho, mais de 21 milhões e 600 mil correntistas haviam resgatado valores menos da metade do total, de pouco mais de 66 milhões e 360 mil correntistas incluídos na lista desde o início do programa em fevereiro de 2022. A maior parte das pessoas e empresas que ainda não fizeram o saque tem direito a pequenas quantias. Os valores a receber, de até R$ 10, concentram 63,1% dos beneficiários. Os valores entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 25,06% dos correntistas. As quantias entre R$ 100 e R$ 1,00 e R$ 1.000 representam 10,04% dos clientes. Só 1,8% tem direito a receber mais de R$ 1.000. Em junho, foram registrados 268 milhões de reais, uma redução em relação ao mês anterior, quando tinham sido resgatados 328 milhões de reais. E você vai ver depois do intervalo. Cardiologista petropolitano participa de procedimento inédito. Hospitalizações por Covid-19 apresentam alta em algumas regiões do Brasil. Secretaria de Estado de Saúde lança painel de tuberculose com o mapa da doença no estado do Rio. Governo do Estado lança pacote de ações para o enfrentamento à violência contra a mulher. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza.
Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina. A drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica. Armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica. 2 lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Um procedimento inédito na área de cardiologia colocou em destaque um médico petropolitano. O trabalho resultou na melhora significativa da saúde de um paciente idoso. E o especialista nos deu informações sobre os cuidados necessários com as doenças cardiovasculares no inverno, a principal causa de morte no Brasil. O cardiologista petropolitano Tayene Quintela fez parte de uma equipe médica do Rio de Janeiro que entrou para a história. Em julho, o médico participou de um procedimento inédito na cardiologia nacional. O trabalho reuniu a combinação de algumas técnicas para a garantia da saúde do coração de um paciente idoso com múltiplas comorbidades e sintomas que não eram controlados por medicamento. A gente fez foi tratar um paciente portador de fibrilação atrial, que é a arritmia sustentada mais comum do mundo, né? Tem uma prevalência de mais de 60 milhões de casos no mundo inteiro. E que o melhor tratamento possível é o tratamento por ablação, que é uma técnica que, vamos botar um exemplo, é como se eu estivesse isolando de um lugar de curto-circuito, basicamente. As doenças cardiovasculares afetam principalmente o coração e os vasos sanguíneos. Um exemplo é a doença arterial coronariana, que envolve dor no peito e infarto agudo do miocárdio. E essa é a maior causa de mortalidade no mundo. E durante o inverno é preciso tomar ainda mais cuidados, tendo em vista a tendência de aumento da pressão arterial nesta época do ano. A incidência de eventos vasculares é maior, entre outros motivos, porque o frio causa um fenômeno chamado vasoconstrição, que é como se a artéria, às vezes, diminuísse de tamanho, né? Ela se aperta. E aí, quando você tem uma passagem de sangue, né, ou de água numa mangueira, você diminui o calibre, a passagem fica comprometida. Segundo o especialista, os principais fatores que podem desencadear em doenças cardiovasculares são a hipertensão arterial, o tabagismo, o estresse, a depressão, a obesidade e o colesterol em excesso, pois podem desencadear em uma série de acúmulos de gordura nas veias do corpo que podem resultar no infarto agudo do miocárdio. Mas o diabetes por lesão endotelial, por lesão das camadas dos vasos,
por isquemia, entupimento desses vasos, aumenta também o fator de risco cardiovascular. As doenças cardiovasculares se desenvolvem ao longo do tempo e, por isso, não apresentam sintomas logo no início. Porém, sinais como dor ou desconforto no centro do peito, nos braços, ombro esquerdo, cotovelos, mandíbula ou costas podem ser um indício de ataque cardíaco. Dependendo da doença, hipertensão, arritmia, diabetes, você vai ter tratamento farmacológico. Em algumas delas, tratamento intervencionista. Outras ações, como alimentação balanceada e atividades físicas regulares, podem minimizar os riscos de desenvolver doenças vasculares. E, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil possui 300 centros especializados de alta complexidade em tratamentos cardiovasculares. O número de hospitalizações por Covid-19 apresentou alta em algumas regiões do Brasil nas últimas semanas. E apesar da alta no país, cidades da região serrana do Rio de Janeiro não apresentaram novos casos da doença. O novo boletim Infogripe, divulgado na última sexta-feira, observou que nas últimas semanas houve um aumento no número de hospitalizações por Covid-19 entre os idosos em alguns estados do Nordeste, Amazonas e em São Paulo. Apesar disso, as internações pela Covid-19 ainda se mantêm em patamares baixos quando comparadas ao histórico de circulação do vírus. Em relação às medidas preventivas, é importante estar em dia com a vacinação, tanto na vacina contra a influenza, tanto quanto contra a Covid-19. A gente também mantém as recomendações, a recomendação de usar máscaras, usar boas máscaras em locais fechados, com baixa circulação de ar e dentro dos postos de saúde. A pesquisadora também destaca que, em caso do aparecimento de sintomas, é recomendada a procura por atendimento médico e isolamento em casa, evitando dessa maneira a transmissão do vírus para outras pessoas, principalmente para aqueles que se encontram em algum grupo de risco. Se o isolamento não for uma opção viável, é importante que o indivíduo faça a utilização de máscaras. Apesar da alta de casos em outras regiões do Brasil, os municípios de Petrópolis, Teresópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e Nova Friburgo não tiveram nenhum novo caso ou óbito em decorrência da doença registrados na última semana epidemiológica. No mesmo período, em todo o estado do Rio de Janeiro, 93 novos casos e um óbito foram registrados. A Secretaria de Estado de Saúde apresentou na última terça-feira, Dia Estadual de Conscientização, Mobilização e Combate à Tuberculose, o painel de tuberculose, com dados abertos à população sobre o cenário da doença no estado do Rio. Disponível no Monitor RJ, que é a página da Secretaria que contém os painéis de arboviroses, Covid-19, influenza e outras enfermidades, a ferramenta apresenta os números atualizados mensalmente de casos e informações sobre a distribuição por sexo, raça ou cor, faixa etária, escolaridade, além de indicadores relacionados à infecção e à diabetes. De acordo com o painel de tuberculose, em 2022 foram registrados 17.212 novos casos de tuberculose no estado do Rio. Desse total, 60,6% dos pacientes concluíram o tratamento e ficaram curados, mas 18,19% abandonaram os cuidados médicos. Ainda de acordo com o painel, atualmente, 70% dos casos de tuberculose acometem homens na faixa etária de 25 a 34 anos com o ensino fundamental. 67% dos doentes se declararam pretos ou pardos. Os dados para a criação do painel de tuberculose são extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, atualizados mensalmente no painel. Na capital e na região metropolitana, há 2 unidades hospitalares estaduais de referência para a doença: o Instituto Estadual de Doenças do Tórax, Ari Parreiras, em Niterói, e o Hospital Estadual Santa Maria, na capital. Em 2023, as 2 unidades juntas realizaram 4.632 diagnósticos por teste rápido molecular, que é o TRM-TB, o que representa um aumento de 34% em relação ao ano de 2022. Outros exames, além do TRM-TB, são feitos nas unidades, como a baciloscopia de escarro, broncoscopia e cultura para microbactéria, que ajudam a identificar se o paciente está ou não com a doença. Em 2023, 408 pacientes foram internados com tuberculose nos 2 hospitais. Além disso, há 10 leitos de unidade de terapia intensiva para o acolhimento aos pacientes com quadro agravado da doença. O acesso a ambas unidades é feito por meio da Central Estadual de Regulação.
De agosto de 2023 a julho deste ano, 300 ações, entre elas rodas de conversa com grupos da comunidade e a apresentação de um mural informativo, onde a população deixa perguntas e recebe respostas sobre a doença, foram realizadas em 40 comunidades e periferias de 14 dos 15 municípios prioritários. O segundo ciclo da iniciativa terá início neste mês e a previsão é que o projeto seja concluído até janeiro de 2025. O governo do estado anunciou um pacote de ações para fortalecer as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher durante uma cerimônia que foi realizada no dia em que a Lei Maria da Penha completou 18 anos. Durante a cerimônia, o governador assinou uma carta-compromisso em defesa das meninas e mulheres do Rio de Janeiro e determinou reserva de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência em contratos estaduais. Entre as medidas da carta-compromisso apresentada no evento estão a assinatura do decreto para a reserva de vagas de emprego para vítimas de violência doméstica em contratos licitados pelo Estado, o lançamento da Sala Lilás virtual no aplicativo Rede Mulher e o protocolo Lilás do 190. A celebração, que faz parte da campanha Agosto Lilás, também marcou a comemoração dos 5 anos da Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida da Polícia Militar. O evento e o acordo aconteceram no dia em que a Lei Maria da Penha completou 18 anos. Por meio do decreto assinado pelo governador Cláudio Castro, ficou definido que 5% dos contratos licitados pelo governo do estado devem reservar 5% da mão de obra para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A medida vale para os contratos que contem com 25 ou mais trabalhadores. Para viabilizar esse ingresso nos novos contratos, a Secretaria de Estado da Mulher e o Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro criaram a plataforma Cadastro de Adesão Voluntária, que reúne dados de mulheres em situação de violência que buscam empregos e também lista as ofertas de vagas. O decreto também estabelece que o desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho passa a ser um critério de desempate nas licitações em âmbito estadual. Eu não tenho dúvida que nós entramos num ciclo positivo onde a mulher, graças à credibilidade que o Estado dá para ela, pode fazer a sua denúncia. E a partir de agora, nós temos um novo compromisso, que é fazer com que essas políticas públicas que nós estamos trabalhando, propondo, fazendo, elas deem resultado. Outro anúncio foi a criação da Sala Lilás virtual no aplicativo Rede Mulher e também do protocolo Lilás da Central 190. A Sala Lilás virtual é um chat que contará com atendentes capacitadas pela Secretaria da Mulher para um atendimento humanizado. Diretamente ligada à Central 190 da Polícia Militar, a ferramenta vai agilizar o atendimento de mulheres em situação de perigo, sem que haja necessidade de ligar para o 190. Se o agressor não tiver medo do Estado, nós não conseguiremos gerar efetividade na nossa política pública. Além disso, a Central 190 da Polícia Militar implantou o protocolo Lilás para identificar mulheres que já foram atendidas e direcioná-las a um acompanhamento mais especializado. Mais de 10% das ocorrências atendidas via Central 190 estão relacionadas à violência contra a mulher. Só no primeiro semestre deste ano, foram mais de 47 mil em todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana. Vamos conferir a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura para o fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E as cidades da nossa região de cobertura começam a sentir o impacto da frente fria que chegou ao nosso país nesta semana. Nova Friburgo já amanhece no sábado com muitas nuvens no céu, ventos moderados, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A parte da tarde no município será nublado com chuvas. À noite, as nuvens e a chuva se intensificaram no município, com declínio na temperatura, mínima de 6 e máxima de 18 graus. Para o domingo, não há previsão de chuvas, mas o céu ficará nublado durante todo o dia. Nos termômetros, mínima de 6 e máxima de 20 graus.
Teresópolis também passará o sábado com dia chuvoso e nublado. Há previsão de pancadas de chuvas durante todo o dia, com trovoadas isoladas. No sábado, mínima de 6 e máxima de 18 graus, com ventos moderados. No domingo, as temperaturas também registram queda, sem previsão de chuvas no município, com mínima de 6 e máxima de 20 graus. E Petrópolis também registrará temperaturas baixas durante o fim de semana. O sábado será marcado por pancadas de chuvas isoladas com trovoadas durante a parte da manhã e da tarde. Durante a noite, o céu permanecerá nublado, mas não há previsão de chuva. Nos termômetros, mínima de 7 e máxima de 18 graus, com ventos fracos. Para o domingo, não há previsão de chuva. Os termômetros registram um leve aumento nas temperaturas, com mínima de 6 e máxima de 25 graus. Paraíba do Sul também sentirá os impactos da frente fria. O sábado no município também será de chuvas durante a manhã e a tarde. A previsão é de muitas nuvens no céu, ventos fracos e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Para a parte da noite não há previsão de chuvas, mas o céu permanecerá encoberto. As temperaturas ficarão entre mínima de 8 e máxima de 20 graus. No domingo, a previsão é de céu com poucas nuvens, mas temperaturas bem baixas, mínima de 9 e máxima de 24 graus. E em 3 dias, as temperaturas também ficarão baixas. Durante o sábado, muitas nuvens no céu, pancadas de chuvas isoladas, ventos fracos. Nos termômetros, mínima de 9 e máxima de 22 graus. Para domingo, também não há previsão de chuva e os termômetros ficarão entre 9 e 25 graus. Esta foi a previsão do tempo para o fim de semana. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Aproveite o dia, mantenha-se informado sobre as condições climáticas da sua região, agasalhe-se e até mais. Mais notícias e informações você encontra no nosso site, em tvc16.com, além, é claro, das nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã e o nosso Instagram, @Correio Petropolitano. E como eu sempre falo, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante pra gente. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas segunda a gente está de volta com muita informação e as principais notícias das cidades da nossa região de cobertura, especialmente para você. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.